Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa, da Missão Apostólica Kadosh. Continuamos em Números, capítulo 27. E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta do tabernáculo da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava na companhia dos que se juntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que deveria o nome do nosso pai ser retirado do meio da sua família por não ter tido filho? Dá-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás com que a herança de seu pai passe a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Se morrer um homem que não teve filhos, então fareis com que sua herança passe à sua filha. Se não tiver filha, então dareis a sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se o seu pai não tiver irmãos, então dareis a herança ao seu parente que lhe for mais próximo da sua família. E ele a possuirá. E isto será para os filhos de Israel um estatuto de justiça, como o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Sobe este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de tê-la visto, serás também recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, na contenda da congregação, te rebelastes contra a minha ordem, para santificar-me as águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E Moisés falou ao Senhor, dizendo: Que o Senhor, o Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, que possa ir à frente deles e que entre à frente deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, um homem em quem está o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E coloca-o diante de Eleazar o sacerdote e diante de toda a congregação, e dá-lhe uma incumbência aos olhos deles. E porás sobre ele certa quantidade da tua honra, para que a toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. E ele se apresentará diante de Eleazar o sacerdote, que consultará por ele, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, por meio da sua palavra. Eles sairão e por meio da sua palavra eles entrarão, tanto ele como todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e tomou a Josué e o apresentou diante de Eleazar o sacerdote e diante de toda a congregação. E pôs as mãos sobre ele e lhe deu uma incumbência, como o Senhor lhe ordenara, pela mão de Moisés.